Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando! Eu sou o professor e o pastor Anderson Alexandre. É uma alegria poder estar aqui com você, na sua casa, no seu carro, na sua empresa. Você que está, quem sabe, fazendo um exercício físico, uma caminhada ou está na academia. Que Deus te abençoe! Um excelente dia para você! Este programa tem como oferecimento CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Nós temos o nosso site, cetebari.com.br. Você pode acessar, ter maiores informações. Nós temos o nosso Instagram, CETEBARI Teologia, e tem o meu particular, que é PR Anderson Alexandre. Atenção, você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CETEBARI. Faça já sua inscrição. O CETEBARI oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CETEBARI, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse cetebari.com.br e conheça muito mais. CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CETEBARI, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinha aqui no programa Teologando, e hoje eu quero falar com você a respeito de um tema muito importante, que é sobre o ressentimento. O ressentimento trata-se de uma ofensa que não foi liberada, de um coração que não recebeu a chave do perdão. O ressentimento é aquela ofensa que alguém lhe causou, que permaneceu no coração, que não foi esvaziado, que não foi esgotado, que não foi liberado por meio da chave do perdão. Portanto, nós vamos meditar numa parábola que Jesus contou, que é sobre a parábola da importância do perdão, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Jesus conta uma parábola sobre o rei, o senhor, o patrão, em relação aos seus servos, empregados e trabalhadores, para dar a ênfase sobre a importância de liberar o perdão. Assim como um rei perdoou um servo, e o servo não perdoou um outro amigo que também era servo, eis que Jesus finaliza essa parábola em Mateus 18:35, dizendo assim: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Na parábola, o servo que foi perdoado de uma dívida impagável não perdoou um outro amigo, que era também servo, e que tinha uma dívida muito pequena em relação àquela dívida impagável. E servo para com servo, ou seja, igual para com igual, não teve o perdão. E eis que essa ação foi levada para o rei, para o senhor, para o patrão, e o rei então decidiu devolver a dívida para aquele servo que tinha sido perdoado de uma dívida impagável e passou a ser colocado em uma prisão por não ter
de fato perdoado um outro companheiro. E Jesus diz: olha, cuidado, assim também acontecerá com cada um de vocês, caso vocês recusarem a perdoar de coração a seus irmãos. E toda essa parábola se iniciou porque o apóstolo Pedro fez uma pergunta para Jesus, conforme Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Pedro imaginava que estava dando uma quantidade significativa de possibilidades de perdão, mas na verdade não. E Jesus então respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha só, ou seja, temos que perdoar todos os dias, para todo sempre, enquanto estivermos neste mundo, que é composto por pessoas que falham, por pessoas que são pecadoras, por pessoas que erram, inclusive cada um de nós. Portanto, hoje nós vamos pensar sobre ressentimento, o que é o ressentimento, como se livrar do ressentimento e sobre esta parábola que é tão importante. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35, que trata sobre a importância do perdão. John Bevere, um autor americano conhecido na literatura cristã, autor de vários best-sellers, dentre esses livros que ficaram conhecidos no mundo todo, tem um livro que é muito importante em relação a ressentimento, perdão, ofensa. É um livro fenomenal. John Bevere escreveu o livro A Isca de Satanás. Para John Bevere, o plano maligno, a estratégia maior do inimigo contra a humanidade, de modo especial contra a igreja, se chama ofensa. A Isca de Satanás é um livro que foi lançado aqui no Brasil em 2009. E neste livro, John Bevere diz que a maior estratégia do diabo é a ofensa. É fazer a pessoa ficar aprisionada na ofensa. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque de fato eu concordo com John Bevere. A ofensa, ela é de fato uma isca maligna que por onde ela passa, se a pessoa não se livrar da ofensa, por onde ela passa, ela mata, ela paralisa, ela contamina, ela destrói. Porque a pessoa que é aprisionada na ofensa, ela entra em prisões emocionais, em ressentimentos. E o que é então esse tal ressentimento, que é uma palavra um pouco estranha, mas a sua gravidade ela é terrível. Ressentimento é um coração dominado pela ofensa. Ressentimento é o coração ferido que não liberou o perdão. Ressentimento é o coração que começou com uma pequena fagulha de raiz de amargura que cresceu dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e a pessoa está totalmente dominada por esta raiz de amargura. Interessante que Mateus 19, Jesus vai falar sobre o divórcio e vai dizer: olha, tem uma cláusula que é o seguinte: pelo adultério pode ter o divórcio, mas veja bem, isso só porque vocês homens, vocês seres humanos, vocês mulheres, vocês no sentido humanidade, vocês têm um coração duro, devido à dureza do coração de vocês. Por quê? No plano divino era que vocês perdoassem, mas devido à dureza do coração de vocês, é permitido o divórcio em caso de adultério. E é muito comum a gente conviver com pessoas no dia a dia e nós enxergarmos pessoas com um coração duro, pessoas que tomam decisões equivocadas, decisões não acertadas, decisões difíceis e prejudiciais. Tudo porque o coração está endurecido, tudo porque o coração está duro.
E nesse caso, esse indivíduo com o coração duro está aprisionado na isca de Satanás, que é a ofensa. E a única saída, conforme John Bevere narra nesse livro, A Isca de Satanás, e eu recomendo que você leia, que você adquira, é um livro fenomenal, maravilhoso, muito importante, especialmente para você que é líder na empresa, no trabalho, líder na igreja, nos ministérios, é muito importante. A única saída, a única chave para se livrar da ofensa, das prisões emocionais, do ressentimento, é o perdão. O perdão é a única saída, é a única chave. O perdão nos livra da mágoa. O perdão nos livra da raiva. O perdão nos livra do ressentimento. Eu quero ensinar a vocês uma prática, um exercício que é muito importante, que é a prática, o exercício do DOL. D-O-L. DOL. D de dado, O de ovo, L de Luiz. DOL. O que é o DOL? Quando você se sentir ofendido, quando você se sentir atingido e começar a ter uma dificuldade de liberar o perdão, pratique o DOL. O DOL significa o quê? D. Declare em voz alta o perdão. Eu perdoo a Francisca. Eu perdoo o Roberto. Portanto, declarar o perdão. Segundo, ore por esta pessoa. Eu abençoo a Francisca, declaro todas as bênçãos sobre a vida dela. Eu abençoo fulano, Roberto, e declaro todas as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Terceiro, liste as qualidades dessa pessoa. Olha, a Francisca, ela é pontual, a Francisca, ela é generosa, a Francisca, ela é uma pessoa comunicativa, a Francisca é uma pessoa muito correta. Lista as qualidades dessa pessoa. Se você praticar o DOL, você vai obter uma libertação da ofensa, da isca de Satanás. E você vai perdoar. Isso é muito importante, isso é fundamental. DOL. DOL é D, declare. O, ore. L, lista. Lista as qualidades dessa pessoa. Portanto, aprendendo aqui com o John Bevere, nós temos que nos livrar da isca de Satanás. Não podemos permanecer aprisionados, presos na isca de Satanás. E é justamente sobre o perdão que Jesus vai falar aqui no texto de Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Olha só que interessante. Mateus 18, versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 10.000 talentos. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido.
Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Olha que história maravilhosa sobre a importância de exercer o perdão, de liberar o perdão. Portanto, no programa de hoje nós vamos entender melhor este texto com o tema Vencendo o Ressentimento. E hoje nós estamos a tratar desse tema tão importante que é sobre o ressentimento, vencendo o ressentimento, com base na parábola que Jesus contou sobre a importância do perdão em Mateus 18, versículo 21 ao versículo 35. Nesse texto, nós vimos que Jesus, ao ser indagado por Pedro: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes? E Jesus disse: não, 7 vezes não, 70 vezes 7. E Jesus então contou uma parábola para ilustrar sobre a importância de perdoar. E Jesus começou a dizer: certa vez, um rei chamou os seus servos para fazer um acerto de contas. E nesse processo, foi colocado diante do rei um servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é uma dívida impagável. Por quê? Um talento era equivalente a 35 quilos de prata ou de ouro. 35 quilos de prata ou de ouro. Um talento era equivalente a 6.000 denários. 6.000 denários. Um trabalhador braçal recebia 1 denário por dia. Portanto, 1 denário era o salário de um trabalhador braçal pela jornada de um dia. Se um talento é 6.000 denários, e se 1 denário é o salário de um dia, portanto, 10.000 talentos contém milhares e milhares e milhares de denários. Ou seja, aquele servo devia uma dívida impagável para o seu senhor, para o rei. E o senhor então disse: olha, vamos vender tudo que ele tem, ele, a esposa, os filhos, as suas terras, para tentar amenizar essa dívida. E aquele homem então suplicou e rogou e pediu: olha, por favor, meu senhor, tenha compaixão de mim para que eu possa pagar essa dívida. Mas ele não tinha como pagar. E o Senhor havia ordenado: olha, ele, a esposa e filhos e todos os seus bens sejam vendidos para quitar essa dívida. Mas o homem se lançou aos seus pés, se curvou diante do Senhor e disse: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão, o rei teve compaixão e disse: olha, solta ele, a dívida dele está perdoada. A dívida dele está perdoada. Ufa! E aquele servo saiu então aliviado, feliz, abençoado. E no caminho ele então procurou por um servo que lhe devia. E pegou aquele servo pelo pescoço e cobrou a dívida. E aquele servo devia para esse servo que foi perdoado de uma dívida impagável, devia para ele 100 denários. 100 dias de trabalho, 100 denários. E pegou pelo pescoço: cadê meu dinheiro? Cadê? E a pessoa disse: eu não tenho como te pagar. Então, aquele servo colocou este companheiro que lhe devia 100 denários na prisão. Na prisão até que a dívida fosse paga. Os demais companheiros, ou seja, os demais servos que estavam a observar, ficaram muito tristes com a atitude daquele servo que foi perdoado de uma dívida impagável. E os companheiros levaram para o rei: olha,
Você perdoou fulano e fulano encontrou Beltrano e não perdoou. O rei mandou chamar o fulano. Fulano se apresentou e o rei então disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E o senhor, o rei, irado, colocou aquele servo na prisão. Colocou aquele servo na prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Esta é a história, esta é a parábola. E Jesus encerra esta parábola com a seguinte sentença. Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Que história impactante. Que história incrível. Como nós devemos, de fato, liberar o perdão e perdoar a todo aquele que nos ofender. E esse texto, essa parábola, nos leva a refletir sobre esse tema, vencendo o ressentimento. E eu quero trazer a você 4 lições porque devemos então vencer o ressentimento. Primeiro, fomos perdoados de uma dívida impagável. Sabe por que você tem que liberar o perdão? Seja para o seu pai, sua mãe, para alguém que já faleceu, para alguém que está vivo ainda, para o patrão, para o colega do serviço, do trabalho, para um líder, um obreiro, para um pastor, para uma amiga, um amigo. Sabe por que você tem que liberar o perdão? Porque você foi perdoado de uma dívida impagável. Mateus 18, versículo 27 diz assim: o Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Este servo estava a dever 10.000 talentos, uma dívida de bilhões de reais. Bilhões de reais, uma dívida impagável. Tem dívidas pagáveis e tem dívidas impagáveis. E aqui trata-se de uma dívida impagável, 10.000 talentos. Trazendo para hoje, bilhões de reais. E aquele rei, aquele senhor, o perdoou quando este servo clamou por misericórdia, por compaixão. Sabe por que eu e você precisamos vencer o ressentimento? Porque a nossa dívida contra o eterno, a nossa dívida contra Deus, a nossa dívida contra o nosso Pai, era uma dívida impagável e o Senhor nos perdoou. O perdão de Deus nos alcançou e por que não nós iremos, então, transmitir esse perdão ao nosso próximo, à nossa próxima? Ah, mas ele pecou contra mim mais de uma vez. Pois é. No entendimento de Pedro, era até 7 vezes. Jesus vai lá e diz: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, vença esse ressentimento, vença essa ofensa, vença essa mágoa, vença esta amargura, esta raiva com a chave do perdão. Se liberte desse ressentimento para ser livre, para ser livre. A pessoa que está aprisionada na mágoa, no ressentimento, leva o ofensor para a cama todas as noites. Quem não perdoa é como se estivesse tomando um gole de veneno todos os dias. É a própria pessoa que é prejudicada. Libere o perdão, vença o ressentimento. Primeiro, fomos perdoados de uma dívida impagável. Setebari, educação teológica com excelência. Hoje com um tema imperdível, vencendo o ressentimento em nome do Senhor Jesus. Nós estamos a meditar na parábola de Jesus sobre a importância do perdão. O rei que perdoou um servo de uma dívida impagável, 10.000 talentos, e esse servo não perdoou um companheiro que lhe devia 100 denários. De uma dívida impagável perdoada para uma dívida pequena que não foi perdoada. E nós vamos aprender com esta história bíblica sobre como vencer o ressentimento. Já vimos a primeira lição.
fomos perdoados de uma dívida impagável. E agora vamos para a segunda lição. E a segunda lição é a seguinte: a ofensa do outro sempre será menor que a nossa dívida diante de Deus. A ofensa do outro sempre será menor do que a nossa dívida. Olha só o versículo 28 ao versículo 30. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Olha só, pela parábola que Jesus contou, este servo que foi perdoado, ele foi perdoado de uma dívida impagável, 10.000 talentos. Um talento equivalente a 35 quilos de prata ou de ouro, um talento equivalente a 6.000 denários. Um denário era o salário de um trabalhador braçal por um dia. E ele devia 10.000 talentos, uma dívida impagável de bilhões de reais. E ele foi perdoado, mas ao sair da negociação em que ele obteve o perdão de sua dívida, ele foi procurar um companheiro de trabalho que lhe devia 100 denários. E pegou aquele companheiro pelo pescoço e disse: quando é que você vai me pagar? E aquele companheiro suplicou por misericórdia, compaixão, mas sem sucesso. E esse servo colocou então o seu companheiro na prisão até que lhe pagasse a dívida que tinha com ele. Aquele que foi perdoado de 10.000 talentos não perdoou 100 denários. E trazendo essa história para o nosso dia a dia, normalmente as coisas funcionam dessa maneira. A pessoa teve um perdão de um crime terrível e não perdoa um não cumprimento, não perdoa uma brincadeira de mau gosto, não perdoa uma palavra mal colocada, não perdoa um olhar torto, não perdoa. Mas a pessoa sabe, no fundo, da ofensa que já realizou e cometeu diante de Deus. Se não sabe, ao estudar a Bíblia, saberá o quanto é pecador e o quanto Deus o livrou da culpa do pecado, sabendo que o salário do pecado é a morte e que a pessoa foi livre da condenação eterna, que é o inferno. E justamente isso, a pessoa foi livre de uma dívida impagável, mas não quer perdoar uma dívida menor. Que nós possamos colocar as mãos na nossa consciência e refletirmos. Será que nós estamos exigindo tanto do outro, sendo que Deus não exigiu de nós? Será que nós estamos a não liberar o perdão para uma ofensa tão pequena? É ofensa sim, mas é pequena em relação à ofensa tão forte e grande que praticamos contra o nosso Deus. Que nós possamos entender que sim, temos que vencer o ressentimento, pois a ofensa do outro sempre será menor que a nossa dívida diante de Deus. Qualquer ofensa contra nós é mínima diante da graça que já recebemos. A graça nos alcançou, a graça nos perdoou, a graça nos libertou, e que possamos nos livrar do ressentimento e da ofensa em um nome do Senhor Jesus. Vencendo o ressentimento, primeiro, fomos perdoados de uma dívida impagável. Segundo, a ofensa do outro sempre será menor que a nossa dívida diante de Deus. Terceiro, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Olha só o versículo 31 do capítulo 18. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo que havia acontecido. Olha só que interessante. Aquele servo foi perdoado de uma dívida impagável. Os companheiros viram. Aquele servo não perdoou um conhecido, um trabalhador, que lhe devia uma dívida pagável, 100 denários.
E os servos, os trabalhadores, os companheiros viram essa atitude. Você sabia que o mundo está a nos ver? Você sabia que nós, cristãos, estamos a ser analisados constantemente por aqueles que estão em nossa volta? Eis que os companheiros viram a incoerência daquele servo. Os companheiros viram e se entristeceram com a atitude daquele servo. Esse servo foi perdoado de uma dívida impagável, mas não quer perdoar o outro que lhe deve um valor muito abaixo, mas muito abaixo da dívida em que ele foi perdoado. Ou seja, do tamanho da graça que ele recebeu, seria muito pouco para ele dar uma pouca parte dessa graça para o outro. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. É claro que as pessoas estão a analisar as nossas ações. Ah, mas ele não perdoa a cunhada e é cristão. Ah, mas ele não perdoa a mãe e é um cristão. Ah, ele não perdoa o patrão e é um cristão. Nós venhamos nos livrar da ofensa, do ressentimento, porque nós somos representantes do Evangelho, representantes de Jesus, e nós estamos nesta terra para cumprir com os princípios do reino de Deus. Quarto e último lugar, as consequências são terríveis para os que vivem presos ao ressentimento. Mateus 18, versículo 32 ao 35 diz assim: Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, por que você me implorou? Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Olha só, as consequências são terríveis para os que vivem presos ao ressentimento. O rei chamou o servo de mau e o entregou aos atormentadores na prisão. O ressentimento nos aprisiona e abre portas para tormentos espirituais e emocionais. Saiba que no final desta estrada perigosíssima e mortífera, que é a estrada do ressentimento, o final há um destino: o não perdão de Deus. O não perdão de Deus. Porque Jesus vai dizer isso em Mateus 18, 35. Assim o meu Pai fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Portanto, se livrar do ressentimento é uma questão de inteligência, é uma questão de sabedoria, é uma questão de prudência. Vencendo o ressentimento, primeiro, fomos perdoados de uma dívida impagável. Segundo, a ofensa do outro sempre será menor que a nossa dívida diante de Deus. E terceiro, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. E quarto, as consequências são terríveis para os que vivem presos ao ressentimento. Portanto, este foi o estudo que fizemos sobre a vitória em relação ao ressentimento, com base na parábola que Jesus contou em Mateus 18, do versículo 21 ao versículo 35. Que eu e você possamos viver livres da ofensa, do ressentimento, da mágoa, da ira, em o nome do Senhor Jesus. Este é o programa Teologando, que tem como oferecimento o Setebari. Vou ficando por aqui e que no próximo programa possamos estar juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus e seja livre do ressentimento. Até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.